Após Isaías, Deus também utilizou o profeta Malaquias para prever a missão de João Batista, afirmando: Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Essa profecia cumpriu-se quando João Batista emergiu do deserto, pregando sobre arrependimento e declarando: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista cumpriu o papel de profeta, preparando o terreno para o ministério de Jesus, sendo o último a anunciar a chegada do Messias. Ele é conhecido como o arauto do Messias. Segundo as Escrituras, um anjo apareceu a Zacarias, declarando: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu o chamarás de João. Terás alegria e prazer, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para transformar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Originalmente, o nome João foi dado conforme a instrução do anjo que apareceu a Zacarias. O título O Batista foi adicionado posteriormente, talvez pelos escritores das Escrituras ou pelo público em geral, por conta de seu papel marcante como batizador. O nome João significa Deus é gracioso, carregando uma mensagem de esperança. O título Batista deriva do grego batistes, ligado ao verbo batizein, que significa submergir. Ele viveu no 1º século após Cristo, em um contexto histórico e religioso significativo, especialmente na região da Judéia e Palestina. Naquela época, a Judéia estava sob o domínio romano. A conquista trouxe uma presença militar constante e um governo que era amplamente rejeitado pela população judaica. Herodes, o Grande, nomeado rei pelos romanos, governava a Judéia no nascimento de João Batista e no início de seu ministério. Herodes era conhecido por projetos grandiosos, como a ampliação do Templo de Jerusalém. Esse período também era marcado por intensas expectativas messiânicas, com o povo judeu aguardando um líder espiritual ou político para libertá-los do domínio estrangeiro e restaurar a glória de Israel. Os pais de João, Isabel e Zacarias, pertenciam à tribo de Levi e eram descendentes diretos de Arão, o que tornava João um legítimo levita e membro da linhagem sacerdotal. Apesar disso, há poucas informações sobre a infância de João. A Bíblia relata, no Evangelho de Lucas, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Não se sabe ao certo se João foi educado por um grupo ascético ou se escolheu, como adulto, uma vida de isolamento nos desertos. Os desafios enfrentados pelos seus pais são significativos. Isabel era estéril, uma condição vista como uma desgraça naquela época. Esse contexto social fazia com que a falta de filhos fosse interpretada como uma possível punição divina. Contudo, Deus respondeu milagrosamente às orações persistentes de Zacarias e Isabel. Conforme registrado em Lucas, o anjo Gabriel declarou a Zacarias: Não temas, Isabel, tua esposa, dará à luz um filho. Essa intervenção divina marcou o início de um ministério extraordinário que João desempenharia. Apesar da notícia milagrosa, Zacarias demonstrou dúvidas, questionando como isso seria possível, dado que ele e Isabel já eram avançados em idade. Como resposta, o anjo Gabriel anunciou que Zacarias ficaria mudo até o nascimento do menino, como sinal do cumprimento divino. Durante 9 meses, Zacarias permaneceu incapaz de falar, retornando para casa em silêncio após seu encontro com o anjo no templo. O nascimento de João Batista trouxe alegria à sua família e à comunidade, removendo a vergonha da esterilidade de Isabel. No 8º dia,
Durante a cerimônia de circuncisão, houve uma tentativa de nomear o menino em homenagem ao pai, mas Isabel insistiu que seu nome seria João, conforme a revelação angelical. Zacarias, escrevendo em uma tabuinha, confirmou: seu nome é João. Esse momento foi seguido pela recuperação da fala de Zacarias, que, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. João Batista passou boa parte de sua vida no deserto, localizado a oeste do Mar Morto, onde foi se fortalecendo espiritualmente para cumprir o papel que Deus havia lhe designado. Ele seria o precursor de Jesus e também o último profeta pertencente à era do Antigo Testamento. Apesar de sua origem sacerdotal, que o qualificava para atuar no templo, sua verdadeira vocação era o ofício de profeta. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 6, destaca-se seu estilo de vida peculiar, com roupas feitas de pelos de camelo, um cinto de couro ao redor da cintura e uma dieta composta de gafanhotos e mel silvestre, características que apontam para uma vida simples e reclusa. Há indícios de que essa escolha de vida estivesse relacionada a um possível voto nazireu, já que foi anunciado por seu pai que João não beberia vinho. Esse estilo de vida, embora não fosse obrigatório para todos os fiéis, tinha paralelos com a vida de outros personagens bíblicos, como Elias, que adotaram práticas semelhantes de autocontrole e afastamento dos prazeres terrenos para se dedicar integralmente ao Senhor e ao chamado ministerial. João, com sua dieta inusitada, que incluía gafanhotos, não apenas surpreendia, mas também mantinha uma alimentação rica em proteínas, superando alimentos como carne de frango ou bovina. Essa dieta peculiar pode ter carregado um significado simbólico que reforçava a mensagem que ele pregava. João Batista deu início ao seu ministério, proclamando uma mensagem de arrependimento, chamando as pessoas a se voltarem para Deus em preparação para a chegada do reino dos céus. Sua pregação marcava o retorno da voz profética a Israel, após cerca de 400 anos de silêncio. Ele anunciava não apenas a necessidade de mudança de vida, mas também o advento iminente do Messias, focando na purificação espiritual para receber o prometido Salvador. Durante o auge de seu ministério, algumas pessoas chegaram a questionar se ele próprio seria o Messias. Porém, João foi enfático ao afirmar que não era a luz, mas sim aquele que tinha como missão testemunhar sobre ela. Um momento fundamental de sua trajetória foi o batismo de Jesus no Rio Jordão. Nesse episódio, João reconheceu Jesus como o Messias após uma revelação divina. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e uma voz celestial declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Essa confirmação pública de Jesus como o Filho de Deus marcou um ponto crucial no ministério de João. Antes de encontrar Jesus, João pregava arrependimento e batizava os que estavam dispostos a transformar suas vidas. Depois do encontro, ele passou a proclamar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para o sacrifício que Jesus faria para expiar os pecados da humanidade. Com uma humildade marcante, João afirmou que sua missão era diminuir para que Jesus crescesse, mostrando sua total ausência de busca por glória pessoal e seu compromisso com a obra divina. Embora João Batista não realizasse milagres, sua dedicação inabalável à proclamação da verdade sobre Jesus e ao cumprimento de sua missão como precursor foi guiada pelo Espírito Santo desde antes de seu nascimento. Sua vida refletia com fidelidade a mensagem que pregava e seu papel profético. Para João, o deserto não era apenas um lugar de isolamento, mas um local carregado de significados espirituais e históricos. Ele ecoava a jornada do profeta Elias em tempos de dificuldade e a caminhada do povo de Israel rumo à Terra Prometida, além de ser associado a revelações divinas. Diferentemente de um retiro para evitar o contato com outros, João Batista atraiu multidões ao deserto,
como registrado em Lucas 3:10. Seu ministério se expandiu até a região samaritana, com batismos realizados em Enom, próximo a Salim, possivelmente nos arredores de Siquém. No contexto das seitas judaicas do primeiro século, João apresenta características difíceis de categorizar. Há especulações sobre uma possível conexão com os essênios, uma comunidade ascética que vivia na região próxima ao Mar Morto. No entanto, João rompeu com qualquer vínculo que pudesse existir, pois seu ministério público se diferenciava substancialmente. Enquanto os essênios viviam isolados e aguardavam um Messias distante, João atuava em meio às pessoas, convocando os pecadores ao arrependimento e anunciando que o Messias já estava presente. Outra teoria sugere que João, sendo de origem sacerdotal, poderia ter seguido a carreira de sacerdote. No entanto, ele pode ter se afastado do sistema religioso devido à corrupção do sacerdócio, optando por chamar os israelitas à formação de um remanescente justo, fiel à aliança com Deus. João Batista é conhecido principalmente por seu batismo, uma prática que marcou seu ministério e se tornou uma característica distintiva de sua missão. O batismo que ele realizava era direcionado àqueles que estavam dispostos a se arrepender de seus pecados, simbolizando uma renovação espiritual. Embora a prática do batismo não fosse uma novidade em si, a interpretação que João dava a esse ato era singular. Ele combinava elementos escatológicos e messiânicos, apontando para a necessidade de purificação em preparação para o reino de Deus. João entendia seu papel como precursor do fim dos tempos, um agente de transformação que preparava Israel para receber o Messias. O batismo nas águas simbolizava um mergulho mais profundo no Espírito Santo, que seria administrado posteriormente por Jesus. Paralelamente, João enfatizava a necessidade de purificação do povo de Israel para que pudesse acolher o rei messiânico. Sua visão, entretanto, não era universalista. Ele acreditava que Deus estava diretamente envolvido com Israel e não com outras nações. Mesmo assim, João rejeitava a ideia de que ser judeu por descendência garantisse automaticamente o favor de Deus. Ele destacava que o arrependimento genuíno e a transformação de vida eram pré-requisitos para entrar no reino do Messias. O batismo realizado por João era uma evidência concreta do desejo sincero de mudança por parte daqueles que o procuravam. Ele batizava em nome daquele que estava por vir, preparando o caminho para Jesus Cristo. Seu chamado ao arrependimento desafiava as pessoas a abandonarem o pecado e se voltarem para Deus. Mais do que um rito simbólico, o batismo de João tinha um caráter profético, anunciando a chegada do Salvador e preparando os corações para recebê-lo. A inspiração para a prática e a teologia do batismo de João remonta às tradições do Antigo Testamento. Em Levítico 15, por exemplo, prescrevem-se banhos como meio de purificação ritual contra a impureza. Essa herança judaica serviu como base para a prática de João, que enfatizava não apenas a pureza exterior, mas também a renovação interior. O profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 1, menciona: "Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da impureza." Essa ideia de purificação antecipava o batismo como um ato de preparação espiritual. A relação entre João Batista e Jesus é um aspecto profundamente significativo em sua história. O início do ministério público de Jesus esteve diretamente ligado à influência de João, conforme evidenciado no quarto evangelho. Seus ministérios não apenas coincidiam geograficamente, mas também compartilhavam pontos de convergência em suas mensagens e objetivos. Após ser batizado por João, Jesus se retirou ao deserto para um período de jejum e oração, e durante algum tempo, ambos ministraram simultaneamente, ainda que de maneiras distintas. Mesmo após a prisão de João, sua conexão com Jesus permaneceu.
Por meio de seus discípulos, João enviou uma pergunta crucial a Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus, apontando para os milagres realizados e as boas novas pregadas aos pobres, serviu para fortalecer a fé de João e confirmar sua missão como precursor do Messias. Após a prisão de João Batista, a atenção de Jesus voltou-se para iniciar abertamente seu ministério público. João foi preso por Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, por condenar publicamente seu relacionamento ilícito com Herodias, esposa de seu irmão. A ousadia de João em denunciar essa união custou-lhe a liberdade e, posteriormente, a vida. Durante o período em que esteve encarcerado, João continuou atento às atividades de Jesus, mantendo-se conectado com os acontecimentos por meio de seus discípulos. O martírio de João ocorreu em um contexto de intrigas e manipulações na corte de Herodes. Durante uma celebração, a filha de Herodias, após agradar Herodes com sua dança, recebeu a promessa de que ele atenderia a qualquer pedido. Influenciada por sua mãe, a jovem pediu a cabeça de João Batista em um prato. Embora relutante, Herodes cedeu à pressão por causa do juramento que havia feito diante de seus convidados. Assim, João foi decapitado, encerrando sua missão terrena com um ato final de fidelidade à verdade e ao chamado divino. O impacto de João Batista transcende sua morte. Ele é lembrado como o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, o último profeta a anunciar a chegada do Messias e o precursor de Jesus. Suas palavras e ações prepararam o coração do povo para o ministério de Cristo, cumprindo as profecias que apontavam para sua missão. Jesus prestou uma homenagem notável a João, afirmando: Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essas palavras destacam a importância singular de João na história da salvação, enquanto apontam para a grandiosidade do reino que Jesus veio estabelecer. A vida de João Batista nos ensina sobre coragem, humildade e compromisso inabalável com o propósito divino. Ele viveu e morreu como um exemplo de fé e obediência, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir a Deus com integridade, mesmo diante de adversidades extremas. Seu legado continua a inspirar gerações, convidando-nos a refletir sobre nosso próprio chamado, a seguir os caminhos de Deus com dedicação e coragem. Assim como João, você também pode receber o Espírito Santo e ter uma vida íntima com Deus. Por meio de Cristo Jesus, podemos viver o Evangelho e compartilhar as suas boas obras. Se você deseja aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, fale com Ele agora mesmo. Clame por Jesus e decida aceitá-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Ele perdoará os seus pecados e te abençoará grandemente mesmo em meio às tribulações. E se você tem curiosidade em aprender mais sobre escatologia e o arrebatamento, eu te convido a verificar aqui na descrição desse vídeo conteúdo sobre o assunto. Eu preparei um material com muito carinho, abordando estudos, visões teológicas e passagens bíblicas sobre o assunto. E se você foi tocado por essa incrível história de fé, coragem e dedicação, não deixe de agir. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos edificantes como este e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário abaixo e nos conte como a história de João Batista impactou você. Lembre-se, ainda há tempo para aceitar Jesus como seu Salvador e transformar sua vida. Que Deus abençoe ricamente o seu caminho. Até o próximo vídeo.